E aí, bando de noob, beleza? A gente vai dar uma olhadinha nessa ferramenta legal que vem na nossa linguagem Ruby, certo? É o it e o map, tá bom? O it ele vai fazer a sua movimentação, né? Ele vai percorrer na lista ou no dicionário, no hash, certo? Sem alterar uma variável, né? A variável ela vai ser temporária. E aí a nossa sintaxe é assim, ó. Vamos lá. Nomes.it de cada, né? Em cada nome, em cada um dos itens que estiver contido em nomes, faça que nome, aí você coloca esses dois, a variável entre um pipeline, certo? O end, não se esqueça. E aí a gente pode fazer aqui puts nome, certo? A gente vai rodar aqui ruby.it.rb e aí a gente viu a mesma coisa como o for, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou criar uma variável nome e ela vai ter o meu nome, Diego. Se você prestar atenção, é o mesmo nome da variável, tá bom? Então, o que que vai acontecer aqui? Ele vai imprimir o nome Diego aqui, né? Que ele está mandando imprimir. Ou vai imprimir os nomes que estão dentro dessa lista. Vamos dar uma olhada. E aí a gente roda de novo e a gente vê que ele imprimiu os nomes que estão dentro da lista. Ou seja, essa variável nome, ela foi criada dentro desse bloco específico e ela serve somente para este bloco específico. Se a gente pegar aqui e mandar imprimir, né, puts nome, né, fora do bloco, então a gente vai ter a impressão novamente destes nomes que estão dentro da nossa lista. E aí ele vai imprimir por último, né, o nome Diego, certo? Vamos dar uma olhada. A gente roda de novo o programa e olha só. Ele colocou todos os nomes e aqui o nome, ele trouxe o nome de fora do bloco, que é o nome Diego, certo? Agora a gente vai fazer um outro teste aqui. Vamos ver se o for funciona dessa forma. Então a gente vem aqui, ó, for nome em nomes, né, do end. E a gente vai mandar ele imprimir os nomes. Puts nome, tá bom? Então olha só. Desculpa, eu tenho essa variável chamada Diego e aqui eu criei uma nova variável com o mesmo nome, aqui, nome. E vamos imprimir cada nome da lista. Será que ele vai imprimir aqui Diego ou ele vai imprimir o último elemento que ele vai receber aqui, no caso seria Mateus? O que que você acha? Então a gente vai rodar aqui e vamos ver o que vai acontecer. Olha só, ele imprimiu João, Maria, José, Mateus e Mateus de novo, certo? Ou seja, ele sobrescreveu essa variável, né? Tirando o nome Diego, e ele colocou o último nome que ele recebeu, que foi Mateus. Então ele foi e imprimiu aqui nome, né, novamente Mateus. O que a gente chega a essa conclusão? Que quando a gente usa o it, a variável que está aqui, ela não sobrescreve nenhuma outra variável. Se bem que a gente não deve utilizar variáveis, né, com o mesmo nome. Então a gente poderia até aqui utilizar só a letra N para dizer que é de nome, né? E ele iria imprimir. Só para a gente não ter essa confusão aqui de nome externo, né? Desse nome fora e o nome dentro do bloco, né? Então a gente coloca um Nzinho aqui só para poder exemplificar. Mas o que eu quero dizer é que esse método it, ele não sobrescreve a variável, tá bom? Então o escopo dessa variável é externo e o escopo desta variável, né, que a gente criou aqui, que era nome, é interno ao bloco. Então ela só vai servir aqui dentro, tá bom? Então essa aqui é o método it que a gente aprendeu e a gente vai dar uma olhada agora no método map. Para o dicionário, né, é a mesma coisa, certo? Eu posso tirar isso aqui e interar aqui também, né, dict. Só que a gente vai ter que colocar aqui chave e valor, do mesmo modo que a gente fez lá quando a gente fez o for, né, dentro de uma hash.
Então a gente vai, interpola aqui, né, a variável chave, e valor, certo? A gente manda rodar. Sim, faltou aqui. Chave e valor, viu? Então, se a gente pegar aqui e imprimir, né, a chave, né, a nossa variável chamada chave, só colocar aqui só o chave para a gente ver, né, nome, colocar aqui Diego, por exemplo, e a gente dá aqui o puts chave, né, ele não vai sobrescrever, tá bom? Então aqui continua sendo Diego, essa chave aqui, né, não recebe esse valor, e aqui ele vai manter o valor que está externo aqui ao escopo. Então, reforçando, somente a variável criada dentro do bloco é que vai receber os valores e ela não altera o externo, tá bom? O map, digo, o que é o map? O map é a gente, desculpa, é a gente poder criar uma nova lista sem a gente alterar a lista do qual a gente recebeu os valores. Então vamos lá, tenho aqui João, Maria, José, Mateus, vamos dizer que eles são da mesma família e eu quero acrescentar o nome completo, né, dessas pessoas. E eu não vou fazer um por um, né? Então eu venho e coloco aqui nomes completos, recebo aqui o nomes.map e aí eu faço do e coloco aqui nome, por exemplo, né? Nome completo. E aí não se esqueça do end, ok? E a gente faz assim, ó, nome completo, ou seja, a cada nome de uma pessoa eu vou adicionar o sobrenome dessa pessoa, sobrenome, tá bom? Eu coloquei só um espaçozinho aqui para a gente poder ver na impressão lá bem direitinho. Então eu venho aqui, dou um puts nomes para a gente ver como é que é a nossa lista. Vou dar também um puts aqui com umas linhazinhas para a gente ver que é a outra lista que começa. Nomes completos, tá bom? Então vamos rodar aqui nosso ruby.map e aí você vê aqui que ele pegou a lista, a primeira, né, que a gente mandou imprimir nessa linha 7, a nossa linha aqui que a gente criou, e o puts nomes completos, né, que vem desse novo array que a gente recebeu, né? Então ele vai pegar João, sobrenome, Maria, sobrenome, José, sobrenome, Mateus, sobrenome. Então eu fiz, né, como se fosse aqui um dos Santos, Araújo, um da Costa, né? Então eu não sobrescrevi aqui o nosso array. Ah, mas eu fiz isso errado, Diego, eu quero sobrescrever mesmo. Então você tira a variável, tá bom? Faz o nome.map e acrescenta um ponto de exclamação. Esse ponto de exclamação significa que ele vai sobrescrever, sim, né, a nossa lista. Então, se a gente rodar aqui, a gente vai ver aqui, ó, João sobrenome, Maria sobrenome, na nossa lista nomes, né? Então, a gente perde essa lista e a gente tem uma nova lista com os sobrenomes, tá bom? Então, o it, ele não muda o valor da variável que está dentro do bloco e o map trabalha sem alterar a nossa lista, ou se você quiser alterar, você usa aqui, né, o ponto de interrogação no final e não recebendo nenhuma variável, tá bom, pessoal? Então aqui eu queria apresentar esse it map, porque esse it, principalmente, a gente utiliza ele lá quando a gente vai usar collections em Ruby on Rails, né? A gente também usa ele para apresentar os dados de uma pessoa na página show, né? A gente também utiliza o map para criar uma nova hash com as novas informações para a gente apresentar. Por exemplo, eu quero apresentar a função daquela pessoa, né? E eu pego o nome da pessoa e acrescento uma função. Então aqui seria tipo nome completo mais o cargo dele, gerente, né? De uma pessoa, né? Então numa lista, dentro de um show, de uma página show, eu acrescento lá a função dele e aí a gente manda rodar,
Aí vai ter lá, João é gerente, né? Isso aqui numa página de um único profissional. E na outra página, né, a gente usa nomes.map e aí coloca lá João, Maria, supervisora. Né? Então, recebendo aqui tipo nomes, cargos, tá bom? E a gente tira o ponto de interrogação para ele não subscrever a nossa lista principal. Beleza, galera? Espero aí que você tenha compreendido. Faça alguns exemplos aí. Você pode até usar números, né, e multiplicar e botar numa nova lista. Tenta aí e espero que você tenha aprendido, tá bom? Beleza? Um abraço e até a próxima aula. Valeu!